Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado para a gente comentar como andam aí os preços da arroba do boi e como esses preços vêm subindo, né, nos últimos dias, comportamento aí das cotações principalmente. A gente já tem referências para boi comum no estado de São Paulo, próximos aí de R$ 210 por arroba. A gente vai entender o que pode acontecer e quem traz mais informações para a gente é o Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos da INTL FC Stone. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. São Paulo, então, já tem aí a sua arroba na casa ou próximo aí dos 210, é isso? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. O mercado continua no movimento positivo. Muito em função aí da questão de baixa oferta e exportação em alta. Mercado doméstico estável, um pouco aquém do que gostaríamos, mas trabalhando em estabilidade. Então, esses três fatores juntos têm favorecido aí a questão da valorização da arroba aqui em São Paulo e os demais estados. E quais são as médias que vocês pesquisaram aí, Caio, em relação a preço da arroba? São Paulo a 210 e os demais estados entre 190 a 200, mais ou menos hoje. O diferencial de base estava um pouquinho mais aberto, voltando a fechar, frigoríficos com as escalas um pouco retraídas. Isso não é uma variável que eu acabo olhando com muita atenção, porque eu acho que nós estamos numa mudança da dinâmica dos frigoríficos com relação à produção. Acho que nós estamos passando por uma produção que antes era mais questão de just in time, agora para just in case, que eles estão abatendo na necessidade, caso tenha necessidade, então escalando, acabo observando, mas não levando como uma medida de mercado, mas o mercado continua relativamente firme aí. Tá. E você fala que a escala não tem mais aquela importância que tinha antes em função desse ajuste da forma de trabalhar dos frigoríficos, né? Evitando fazer estoques de carne para entender como é que vai ser a demanda e o comportamento daqui para frente. Mas qual é a média das escalas hoje, Caio? Olha, a média das escalas depende de estados. São Paulo trabalhando entre mais ou menos 5, 6 dias no nosso monitoramento, né? Como média. Não é uma escala muito grande, né? Não é uma escala muito grande, mas o frigorífico aprendeu a trabalhar muito bem com escalas curtas, né? A linha é uma questão estratégica de compra e de venda. Então, obviamente é importante escalas, mas na minha leitura já foi mais importante para a leitura de mercado do que hoje. Alguma preocupação com demanda interna nesse momento? Olha, a única preocupação com demanda interna, nós temos notado uma queda no poder de renda da população, então a gente tem monitorado os números de quantos salários básicos, quantas cestas básicas hoje se compra com o salário, e a gente tem percebido que o poder de renda tem caído, então isso é uma preocupação nossa, e o desemprego acaba sendo uma outra preocupação. Então esse movimento de renda tem chamado a atenção, até porque nós temos visto que a proteína do ovo tem sido a proteína com o maior movimento de alta dentre todas as proteínas. Então, já notamos uma migração da população para proteínas mais baratas. Então, isso chama um pouco de atenção e é um alerta para nós, muito focado no segundo semestre. Então, essa fica sendo a variável para o segundo semestre, que é o comportamento da renda da população brasileira. Mas até então, esse consumo, essa demanda vem vindo estável, é isso? Vem muito estável, muito em função da redução de produção de carne bovina. Então, os frigoríficos fizeram um trabalho para poder produzir perante a necessidade. Então, com essa redução da oferta de carne bovina, isso acaba favorecendo essa estabilidade do preço da carne bovina. E também uma ligeira alta aí no preço do frango e do suíno, que acaba ajudando também um pouco nós nesse segundo plano, uma vez que também essas indústrias que estavam com o pé mais acelerador tiraram um pouco o pé, e isso acaba favorecendo a competitividade da carne bovina frente a todas as proteínas. Muito bem. E o outro fator que você relacionou aí foi a baixa oferta de animais. Estamos consolidando a entre-safra já?
Nós estamos num período de transação entre pastagem e confinamento, já é um período que normalmente a oferta é um pouquinho mais curta. E nós tivemos também, ao invés de nós termos esse ano uma enxurrada de boi a pasto, muita gente acabou postergando a saída desses animais na tentativa de pegar um preço melhor, né? Como nós sabemos, todas as crises elas chegam e vão embora. Então, como observado no passado, nós vimos que a crise demorou, mas ela foi embora e o preço voltaram a subir. Muita gente apostou nisso e acabou se dando bem, até porque a arroba voltou a subir. Então, eu acho que nós teremos uma migração de um boi a pasto para um animal que vai sair um pouquinho mais tardiamente. Então, nesse curto espaço de tempo, nesse curtíssimo prazo, a oferta deve seguir bem enxuta. Mas é aquele animal suplementado ou ele entrou para o confinamento definitivamente, Caio? Depende, né? Mas acho que eu colocaria mais alguma coisa de suplementação aí nesses animais, tá? Não colocaria que esses animais vão para uma espécie de confinamento, assim, até porque esse confinamento demanda um pouquinho de planejamento. Uhum. Podemos ter uma surpresa com oferta em algum momento? Depende, pode sim, mas mais para frente depende muito da movimentação do boi futuro, né? Vamos falar que o boi futuro fosse, por exemplo, para R$250, tá? E a posição segurasse um pouquinho mais dessa movimentação. Se o confinamento se tornar atrativo, muito provavelmente nós teremos uma oferta um pouco maior no segundo semestre, principalmente nos últimos 3 meses. Se nós observarmos, por exemplo, em pesquisas passadas nossas, se mostrar uma retração do confinamento, pode ser que essa retração seja menor caso o boi futuro suba bem ou a reposição caia, né? Hoje eu estou mais trabalhando na visão que o boi futuro pode subir, não acho que vai subir tanto também, mas eu acho que ele pode subir mais do que proporcionalmente a reposição. Isso pode melhorar um pouco as contas de alguns pecuaristas. Mas nesse momento, essa relação de reposição com o preço da arroba, ela é positiva? Ela estimula o confinamento Tudo ou depende. não? Tudo depende. Se for comprado em leilão, se for comprado direto na fazenda, se é boi em pé, se é por quilo, onde está localizado, se tem um contrato com o frigorífico, se comprou milho antecipadamente ou não. Então, são N variáveis para falar, para a gente conseguir concluir alguma coisa, se fecha a conta ou não. Mas, de qualquer forma, ainda a reposição pode ser um limitador para um aumento muito expressivo de oferta lá na frente. Pode ser sim, porque a gente tem observado que a reposição tem sido um dos fatores que mais tem corroborado aí para essa diminuição de oferta. E o preço da reposição, ela está avançando, ou pelo menos seguindo a tendência de alta da arroba também, Caio? Ou já começa a haver um distanciamento, também, uma relação aí mais favorável para o pecuarista nesse momento? Hoje a cria, a recria tem trabalhado com margens boas, né, se comparado com as margens passadas. Então a gente vê que em leilão os preços negociados acabam sendo maiores do que os preços em negociação fazenda com fazenda. Então a gente viu números extremamente elevados com relação a preço de reposição. Eu acho que pode ter algum certo ajuste, mas quando a gente fala de preço de reposição, nós falaremos também de expectativa. Então, tem muita gente que acaba comprando um preço maior porque tem uma expectativa melhor, e tem alguns que não compram porque fazem a conta e falam, olha, para mim esse boi ainda não fecha, eu preciso de alguma coisa mais forte, alguma coisa mais intensa para poder comprar esses valores. Então, N motivo, a gente vê muita divergência entre opiniões e estratégias de planejamento em todo o Brasil. Muito bem. Mas o fato é que, assim, a arroba do boi, ela vai subindo e a reposição não se distancia, né? Ela continua subindo igual. E isso não dá muita... como é que eu vou dizer? Não dá muita margem para o pecuarista pensar em investir, certo? Aí depende também da expectativa desse pecuarista, né? Porque se ele fizer a conta meramente, quanto ele pagou no milho, quanto ele está pagando nesse boi, quanto é o boi futuro, ele vai fazer uma conta. Se ele já tem esse milho e ia falar, bom, mas eu tenho esse milho e eu acho que o boi vai subir muito mais, então falar, então para mim vale a pena. Então isso vai muito do entendimento do pecuarista, de qual o planejamento desse pecuarista, qual o tipo de confinamento desse pecuarista. Tem muitas variáveis para a gente conseguir concluir alguma coisa nesse sentido. Não tem uma tendência única, então, né?
Não há uma tendência única porque cada um tem um tipo de fase de propriedade, cada um faz um tipo de confinamento, cada um tem um custo de produção tanto fixo quanto variável, um tipo de contrato, localização do estado. Então tem muitas variáveis para a gente poder concluir e colocar alguma coisa como sendo regra. Muito bem. Mas pela sua expectativa, pela expectativa de vocês aí na FC Stone, existe então uma possibilidade de termos uma oferta um pouco maior do que aquela prevista anteriormente. Por exemplo, lá no Mato Grosso, o IMEA previu aí uma queda de 32% no confinamento. Pode ser que não se cumpra esses 32%, seja uma queda um pouco menor, é isso? Nossa intenção de confinamento mostrou uma queda de 33%, esse foi o nosso número final. Sim, verdade. Esse número pode sofrer alguma alteração caso nós tenhamos algumas movimentações. A primeira seria a valorização do boi futuro, né? E a segunda seria a desvalorização ou valorização menor da reposição. Então, acho que esses seriam os dois grandes fatores, pensando em confinamento, pensando aí nessa questão de 2020, né? A valorização... porque se a gente for falar de oferta 2021, a gente vai entrar em outras categorias de animais, e aí a conta também muda bastante. Então, falando só de animais que irão para o gancho agora em 2020, a gente vai falar de uma categoria de animais um pouco mais pesado. Então, acho que seria a valorização do boi futuro, acho que teria muito peso nessa conta aí. A valorização do boi futuro já está acontecendo. Ela já está acontecendo. Hoje o mercado trabalhando a R$212 o outubro, ainda com algumas expectativas positivas que tem rodado o mercado. Então, isso acaba sendo extremamente positivo para quem confina, né? E quem está conseguindo comprar algo que feche o preço, né? Que deu margem para mim, então vale a pena fazer alguma coisa. Mas eu sempre toco no assunto que esses são dias para nós sermos otimistas, obviamente, mas também conservadores, né? Então, eu sempre lembro que é sempre bom comprar guarda-chuvas em dias de sol. Então, não é barato, porque né, a expectativa positiva que ela será cumprida. Tomara que tudo dê certo, obviamente a gente sempre torce para o melhor, esperamos que a arroba suba e beneficie todos, porque acho que é um jogo, na teoria dos jogos, é um jogo de ganha ou ganha, todo mundo acaba ganhando, então isso é extremamente positivo. Mas são esses momentos que nós temos que ser otimistas e conservadores. Então, não é porque a arroba está subindo que ela vai ficar assim para sempre, pode ser que alguma coisa aconteça que ela vai para baixo. Então, esses são dias que têm que ser aproveitados para fazer seguros, alguma coisa de trava, porque são dias justamente que a gente acaba se blindando de falando, não, tudo melhorou, vai só melhorar, e tomara que realmente tudo dê certo, mas são esses dias que nós temos que aproveitar para trazer um pouco mais de segurança para dentro das propriedades. Legal, bem lembrado. Agora, Caio, outro fator que você relacionou aí é a questão da exportação. Os números vieram bons essa semana, né, mostrando que o ritmo melhorou na segunda semana agora de junho, né, em relação aos embarques. No entanto, tem aí uma preocupação, Caio. Que preocupação é essa? Os números vieram extremamente positivos, a China continua comprando muito, obviamente o valor da tonelada caiu um pouco, mas os números continuam extremamente positivos. A preocupação surge após essa onda que nós tivemos de contaminação na China, né, que acabou colocando um pouquinho de dúvida de se as contaminações estão ocorrendo através dos alimentos. Então, como nós tivemos um caso na China, se não me falha a memória, foi através de um salmão contaminado. Então, a China declarou que irá analisar todas as importações de proteínas que eles farão. Então, isso pode trazer um pouquinho de receio, mas, assim, ainda é muito cedo para poder afirmar qualquer coisa, porque nós não temos nenhum relato de contaminação via alimentos, né? Então, eu acho que ainda é uma medida muito mais... de que a China está tomando um certo cuidado para entender o que aconteceu, mas obviamente a gente tem que monitorar tudo. O mercado são feitos de diversas informações em diversos momentos, então a gente tem que ficar sempre atento a todas as variáveis. E o endurecimento da fiscalização pode esbarrar aí na carne brasileira? Olha, é difícil a gente cravar alguma coisa. Poder pode, mas não sabemos quando vai ser, se terá, quanto será. Então,
até porque a China tem comprado muito por uma questão de necessidade. Então, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, é muito cedo para cravar alguma coisa, até porque se tratando de mercado asiático, normalmente eles de repente vê alguma informação nova, então é difícil a gente cravar qualquer coisa nesse momento. Mas é alguma coisa que a gente tem que monitorar de perto. Tudo que aparecer sobre essas notícias a gente tem que monitorar, porque isso pode, em algum momento, respingar aqui. Tomara que não, mas pode respingar. Então, obviamente, nós temos que monitorar também isso no mercado. Então, esse endurecimento das fiscalizações sobre proteínas lá na China tem que ficar no radar. Tem colocado no radar, né? Então, a gente tem monitorado isso, também as ações de frigoríficos também tem monitorado, porque elas acabam, muitas vezes, refletindo um pouco dessas movimentações. Ainda, reafirmo, ainda é muito cedo para concluir qualquer coisa. Nós tivemos só essa primeira notícia que foi vinculada hoje pela mídia. Não, ainda, na minha opinião, não é algo muito novo ainda. Eu acho que o mercado não está colocando isso em xeque. Então, acho que pode acontecer nada, mas, obviamente, tudo tem que ser monitorado. Legal. Caio, obrigado pelo alerta aí pra gente. Volte sempre, meu amigo. Imagina. Abraço. Valeu, abraço para você. Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos da INTL FC Stone, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos aos preços, rapidamente a gente mostra para vocês o que está acontecendo lá na B3. Para junho, R$ 212,80, alta de 0,85%. Para julho, R$ 212,00, alta de 0,95%. Agosto, R$ 212,00, alta de 1,19%. E outubro também os mesmos 212. Engraçado, todos os preços aí nessa casa dos R$ 212,00, alta de 1,31%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 208,60, teve um recuo de 0,64%. Com essa alta na B3 hoje, vamos ver como é que o indicador encerra o dia, logo mais 6 horas da tarde. Assim que o indicador for finalizado, a gente coloca aqui para vocês no Notícias Agrícolas as informações. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.